Bitcoin, para abreviar. Ele está chamando Bitcoin de pedaço de papel inútil. Se houver negociação em Bitcoin, então não há estratégia contínua. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Isso aqui já é um documento que foi liberado pela SEC. Isso aqui já é um documento liberado pela SEC. E isso aqui é uma reportagem, tudo isso aconteceu simultaneamente, tá? Esse documento aqui sobre exame de prioridades no que diz respeito ao ano fiscal do próximo ano, do ano fiscal de 2025. Isso aqui foi uma entrevista que o Gary Gensler deu para a Bloomberg. Eu vou deixar sem som, eu vou compartilhar com vocês os principais insights dessa reportagem. Tá? O presidente da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, o Gary Gensler, nessa reportagem ele alertou os investidores interessados no setor de cripto, garantindo que muitas pessoas, durante os últimos anos, foram prejudicadas por não gerirem informação suficiente sobre seus ativos. As declarações do Gensler concretizaram-se nessa entrevista à agência de notícias Bloomberg, onde o presidente da SEC destacou mais uma vez que no setor de criptografia os investidores sofrem grandes perdas, tornando muito arriscado alocar o seu capital com a expectativa de grandes retornos. Ele indicou ainda que o referido ecossistema incorre em graves violações, como a falta de divulgação adequada, o que prejudica a percepção que os interessados têm. O que não é completamente mentira, tá? Ele não está completamente errado. Por isso, o Gensler destacou que a SEC está tentando proteger os investidores, sendo essa a principal abordagem que a agência adotou nos últimos anos. Abro aspas para o Gensler. Muitas pessoas foram prejudicadas, muitas pessoas perderam dinheiro e fizeram fila nos tribunais de falências para lidar com as suas reivindicações. No que diz respeito às leis, embora o Gensler tenha reconhecido que a blockchain pode andar de mãos dadas com a regulamentação aplicável ao setor de valores imobiliários, a SEC terá sempre os investidores como prioridade e por isso atuará para protegê-los, tomando as medidas que os enquadramentos legais lhe conferirem. Por isso ele defendeu as ações que a agência tem realizado contra determinadas entidades no espaço. O presidente da SEC também garantiu que a agência se adapta à forma como os tribunais interpretam as leis de valores imobiliários. Portanto, se isso levar a novos significados, a agência sempre se ajustará. Em relação ao Bitcoin e a relevância que muitas criptomoedas estão tendo, o Gensler reiterou que a principal moeda digital não se qualifica como valor imobiliário, o Bitcoin, mas muitas outras que circulam atualmente no mercado podem ser valor mobiliário. A esse respeito, ele indicou que a classificação da maioria dos criptoativos não é clara nos quadros jurídicos atuais, mas que apesar disso a agência agiu em conformidade e chegou a classificar diversas moedas populares como título em alguns dos processos. Ou seja, durante toda essa entrevista aqui para a Bloomberg do Gary Gensler, que eu não vou passar por ela inteira com vocês, são 15 minutos de entrevista, ele justifica esse documento aqui, que é o exame de prioridades para o ano fiscal de 2025, e ele mais uma vez chama atenção para todos os riscos que a indústria cripto apresenta para os investidores. Eu não discordo dele sobre algumas questões. De toda forma, é sempre apontando para o mercado cripto como um problema. E a gente sabe que todo tipo de investimento apresenta algum grau de risco. Então ele está sempre destacando os problemas que eventualmente o mercado cripto, os riscos que o mercado cripto pode oferecer aos investidores, e ele simplesmente ignora completamente tudo que diz respeito à tecnologia. Ele ignora tudo que diz respeito à tecnologia. Então, só para a gente colocar em perspectiva aqui, eu anotei alguns pontos para trazer para vocês qual que é a situação do Gary Gensler, né? Qual que é a situação do chefe da SEC e o que acontece durante uma troca de presidente nos Estados Unidos. E a situação é a seguinte, o que diz essa reportagem que é o seguinte: a maioria dos chefes da Comissão de Valores Imobiliários, né, dos diretores, renunciam depois da chegada de um novo presidente. E para a indústria de cripto, esse momento final do Gary Gensler é um ponto de grande interesse, né? Porque a eleição americana está aí, quem está no poder são os democratas, e o Trump parece que tem mais chance de vencer
a próxima eleição, que acontece aí em aproximadamente 15 dias. Os líderes da indústria de ativos digitais lutaram contra o Gary Gensler nos tribunais e contra os seus aliados também no Congresso. Lutaram contra o Gensler e os seus aliados no Congresso atacaram o Gensler por ele tentar impedir a inovação, né? Por ele atacar tanto uma indústria tão inovadora. O Gensler tem opções sobre como ele deseja encerrar as coisas para ele, e ele ainda tem algum tempo para se envolver na política e na fiscalização relacionada a cripto antes de ele sair fora. Mais do que qualquer outra figura do governo dos Estados Unidos, né, do governo atual, esse presidente da SEC tem sido um antagonista implacável. Essa oposição total à forma como as empresas de cripto querem fazer negócios provavelmente vai acabar de uma forma ou de outra no próximo ano. Se existe um sentimento comum entre aqueles que acompanham a SEC nesse momento, é de incerteza em virtude das possibilidades de como que isso pode acabar. O mandato de 5 anos do Gensler vai acabar em 5 de janeiro de 2026, não é o ano que vem. É no começo de 2026, entre o final de 25 e o começo de 26. Mas a tradição sugere que um presidente renunciará se o partido adversário assumir a Casa Branca. Ou seja, se o Trump vence as eleições nos Estados Unidos, a tradição sugere que o Gensler deveria renunciar assim que o Trump assume a presidência dos Estados Unidos. No entanto, eles não são obrigados a fazer isso. Um segundo mandato para o presidente Donald Trump não marca automaticamente o fim do mandato do Gensler. Se o Gensler decidir ficar, ele vai poder completar o seu mandato como comissário e manter a maioria democrata na agência pelo tempo que for necessário para que o novo presidente faça as nomeações e o Senado as confirme. Ou seja, tradicionalmente, o presidente da SEC sai, se muda o partido no comando do país, mas ele tem até 5 de janeiro de 2026 para se manter no cargo, se assim ele quiser. E aí ele poderia continuar atacando a indústria como ele vem fazendo aí nos últimos anos, né? Quando questionado recentemente por um repórter se ele renunciaria em caso de vitória do Trump, o Gensler riu baixinho e disse que não comentaria a eleição. Mas ele acrescentou que as eleições têm consequências. Para quem não sabe, ele é ex-banqueiro do Goldman Sachs e professor sobre ativos digitais no MIT. E, segundo muitos que são mais próximos dele, ele possui profundo conhecimento financeiro e de ativos digitais. Então, qual seria o motivo para o Gensler atacar uma indústria que, segundo muitos, ele conhece de perto e é um especialista, né? De toda forma, só para a gente entender qual que é o cenário. Trump ganhando não significa que o Gensler sai. Tradicionalmente, sim, ele deveria sair, porque é o que tem acontecido nas últimas mudanças de mandato, né? O presidente da SEC sai para que o novo presidente possa indicar um novo corpo, né, executivo para essa agência, mas, por direito, ele poderia ficar à frente da SEC até o começo do ano de 2026. Tá? Então, a gente vai descobrir se essa perseguição continua ou não continua, provavelmente a partir caso o Trump vença a eleição, a partir do momento em que o Trump assumiria a Casa Branca, ok? E vejam só, né, a perseguição vem de todos os lados. Isso aqui, galera, isso aqui foi publicado no dia 17. Eu não vi ninguém falar sobre, me deparei com isso hoje pela manhã, e é um documento do Federal Reserve de Minneapolis, né? Lembrando, só para quem não entende, como assim o Federal Reserve, o Banco do Federal Reserve de Minneapolis? Os Estados Unidos cada estado é quase como se fosse um país, né? Estados Unidos da América, né? Só para tu prestar atenção no nome do país, que tu entende mais ou menos como que ele é. São Estados Unidos da América, né? Então são estados que compõem uma federação, mas eles são bastante independentes, possuem as suas próprias agências. Outro dia eu estava comentando com vocês aqui uma fala do presidente do Fed de Atlanta, né, e não o Jerome Powell, que é o presidente do Fed. Então, assim, os Estados Unidos é um país onde os estados têm bastante independência. E esse documento foi um documento publicado pelo Federal Reserve Bank de Minneapolis. Eu vou resumir para vocês o que ele fala, tá? Eu não vou... Aqui, ó, tá o documento inteiro, tá?
tem um PDF, eu vou compartilhar com vocês o link para vocês poderem consumir esse conteúdo inteiro. Eu vou só passar por esse resuminho aqui, ó. O que esse resumo fala, tá? Esse resumo fala o seguinte: em uma economia, esses aqui são os autores, tá? Esse cara aqui, analista de pesquisa, e esse outro aqui. Em uma economia com mercados incompletos e consumidores suficientemente avessos a risco, mostramos que o governo pode implementar exclusivamente um déficit primário permanente, usando dívida nominal e estratégias contínuas. Ou seja, eles estão falando que em economias com mercados incompletos, governos podem implementar exclusivamente um déficit primário. Ou seja, admite que vai ter prejuízo em prol de uma estratégia futura, tá? Para déficits primários e pagamentos aos detentores de dívida. Ou seja, você cria uma dívida, você oferece um interesse para aqueles que compram a tua dívida para pagamentos futuros. É o que ele está falando aqui. Mas aí ele diz que esse resultado falha, essa metodologia falha, se também houver pedaços de papel inúteis. Aqui, ó. Cadê? Cadê isso? Markov aqui, ó. Mas esse resultado falha se também houver pedaços de papéis inúteis que podem ser negociados. Bitcoin, para abreviar. Ele está chamando Bitcoin de pedaço de papel inútil. Se houver negociação em Bitcoin, então não há estratégia contínua. E há uma armadilha de orçamento equilibrado. Uma armadilha de orçamento equilibrado. Políticas governamentais contínuas, projetadas para um déficit primário, ou seja, projetadas para crescer a partir da criação de dívida, ó, para um déficit primário permanente. Ó, então, vamos lá, de novo. Há uma armadilha de orçamento equilibrado. Políticas governais contínuas projetadas para um déficit primário permanente, ou seja, se endividando permanentemente, não podem eliminar um Estado estável. E o governo é forçado a equilibrar o seu orçamento. Ou seja, eles estão falando que o Bitcoin, que é um pedaço de papel inútil, poderia obrigar o Estado. Há uma armadilha, mas poderia obrigar o Estado à criação de um orçamento equilibrado, não podendo contar com um déficit primário permanente. Pois bem, meu amigo, Bitcoin foi criado exatamente por isso. Eu fiquei até com calor. Bitcoin foi criado exatamente por isso. Aí ele segue, ó, e o governo é forçado a equilibrar o seu orçamento. Uma proibição legal contra o Bitcoin, olha que absurdo. Uma proibição legal contra o Bitcoin pode restaurar a implementação única de déficits primários permanentes, e o mesmo pode acontecer, com um imposto sobre o Bitcoin. Falei aqui sobre o Banco Central Europeu, falar sobre proibir Bitcoin por conta dos primeiros investidores terem comprado Bitcoin muito barato e estarem ganhando dinheiro agora, vendendo Bitcoin para aqueles que estão comprando Bitcoin agora. O Banco Central Europeu falou isso. A gente está vendo a Itália aumentar os impostos sobre ganhos com criptomoedas, sobre Bitcoin, de 27% para 40%. O risco eles não querem tomar. Agora, se tu ganhar, eles querem te morder. Então, Itália, por exemplo, aumentando o imposto sobre ganhos com criptomoedas. Banco Central Europeu sugerindo proibição de Bitcoin, porque quem comprou lá atrás e está vendendo agora está ganhando muito dinheiro. E aí agora, o Federal Reserve de Minneapolis, dois analistas de pesquisa, estão falando que o Bitcoin é um problema porque ele força o Estado a uma armadilha de orçamento equilibrado. Ou seja, que o governo seria forçado a equilibrar o seu orçamento. E que uma proibição legal contra o Bitcoin poderia restaurar a implementação de déficits primários permanentes. Ou isso poderia ser alcançado também com impostos sobre o Bitcoin. Vocês estão entendendo o absurdo que está acontecendo? Por isso que o título da live,
Por isso que o título da live é esse aqui, ó. Bitcoin é problema ou solução? A resposta é depende para quem. Depende para quem. Ou seja, o que eu estou vendo nesse momento, é um ataque ao Bitcoin. Né? Claro, não é tão simples assim. O Bitcoin já é um instrumento financeiro regulado, né? Já existem produtos financeiros à vista que tem o Bitcoin como ativo subjacente, então não é tão simples assim de parar o Bitcoin nesse momento, mas os caras ainda estão se debatendo. Parecem peixes fora d'água. Sabe quando tu tira um peixe d'água e ele começa a se debater? É assim que eu estou vendo o Banco Central Europeu, é assim que eu estou vendo a Itália, né? Teoricamente, a Itália, nesse momento, ela é liderada por uma política mais liberal. E são esses caras, é só pra gente ver que todos esses caras estão incomodados com o Bitcoin. Não importa se é de direita, se é de esquerda, estão todos preocupados com o Bitcoin. Lá na Itália, esqueci o nome da primeira-ministra da Itália, mas supostamente uma candidata de direita, pró-liberdade. E estão propondo lá aumentar muito o imposto sobre ganho de capital a partir de investimento com criptomoedas. E aqui o Federal Reserve, né, de Minneapolis está falando sobre o Bitcoin ser uma ameaça por ser uma armadilha para um orçamento equilibrado. Por ser uma ameaça à implementação de déficit primário permanente. Ou seja, Bitcoin, senhores, Bitcoin cumprindo o seu papel, ok? Bitcoin cumprindo o seu papel, isso fica muito claro a partir das declarações do Banco Central Europeu, a partir de algumas tentativas de morder os resultados financeiros em moeda fiduciária, a partir de investimento em cripto, e também mais uma prova aqui a partir desse documento satânico, se quiserem chamar assim, do Federal Reserve de Minneapolis, propondo o banimento do Bitcoin para que o Estado possa continuar se endividando permanentemente, ok? Porque esses caras aqui, eles protegem os investidores de trampas, né? Em espanhol são trampas, são golpes financeiros, ou seja, o regulador ele existe para proteger o cidadão de golpes financeiros, né? O investidor de produtos financeiros que não são claros, mas eles mantêm de pé um sistema financeiro que é um grande esquema Ponzi. Ou seja, os caras precisam se endividar, e que alguém banque essa dívida a partir de um interesse para o pagamento dessa dívida para o sistema deles continuar funcionando. E o Bitcoin seria uma ameaça para esse sistema. Realmente ele é, meu amigo. Bem-vindo à compreensão a respeito do Bitcoin. Pelo menos uma coisa eu sei. Eu sei de que lado que tu tá, mas pelo menos eu já entendi que tu entendeu o Bitcoin. O Amol Amol e o Erzo Lutmer. Esses caras aqui entenderam o Bitcoin perfeitamente e estão preocupados com as consequências do Bitcoin. Então eles entenderam o jogo direitinho. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.